Olá, seja bem-vindo ao 6º episódio do Quirowork Podcast. Este podcast que é feito por um estudante, meu nome é Fernando Gonzaga, estudante de quiropraxia na EMB Morumbi. Como vocês sabem, esse projeto é feito para divulgar a quiropraxia e conversar com quem realmente entende de quiropraxia, que no caso não sou eu. Se você não conhece ainda como o projeto funciona, temos aí já 5 entrevistas sensacionais, então vai lá, maratona. O primeiro foi com o Diego de Toledo, o segundo foi com o Daniel Duenhas, o terceiro foi com a Larissa Coelho, o quarto foi com o Evergisto Sotomayor, o quinto foi com o Paulo Gomes, tá? Antes de começar e antes de apresentar hoje esse meu convidado mais que especial, gostaria de agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido sobre o programa, inclusive até comentei agora com o meu entrevistado que eu recebi uma mensagem muito interessante que vai de encontro com o objetivo do podcast. Recebi a mensagem de um fisioterapeuta que fazia pós-graduação em quiropraxia e decidiu, com o feedback e a história e o entendimento do que realmente é quiropraxia pelos entrevistados que acabei de citar, de realmente fazer uma graduação em quiropraxia. Então, só isso já valeu esse projeto todo para mim, para falar a verdade. E se você também tem interesse em fazer quiropraxia, vou dar uma dica para vocês. Nós temos 4 faculdades que provêm graduação de quiropraxia no Brasil. Primeira, EMB Morumbi, a qual faço parte em São Paulo. A segunda, a Fevale no Rio Grande do Sul. A terceira, a UCEF em Santa Catarina. A quarta, a Unigama no Rio de Janeiro. Se você está longe dessas 4 faculdades e gostaria realmente de fazer quiropraxia, manifeste seu interesse lá no site da ABQ, abqquiro.org.br. Coloca lá o seu nome, coloca que você gostaria de fazer curso de graduação de quiropraxia. E, com certeza, quando surgir uma universidade, uma faculdade que vai providenciar esse curso, você será notificado possivelmente pelo pessoal da ABQ. Bom, nosso Instagram, Quirowork, @Quirowork, no site www.quirowork.com.br. Todos os podcasts, todos os episódios estão distribuídos em todas as plataformas de podcast, então Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Então é só fazer a busca. Hoje eu vou entrevistar um doctor que foi citado nos 2 últimos episódios. Dr. Evergisto Sotomayor falou dele. Dr. Paulo Gomes também citou no último capítulo, no capítulo número 5. Eu, com a minha cara de pau de sempre, fui lá e mandei mensagem para ele. E hoje ele está aqui para conversar comigo e responder as perguntas. Senhoras e senhores, Dr. Marcos Palmeira, queria agradecer muito por você ter disponibilizado esse tempo do seu dia para conversar comigo, doutor. Eu que agradeço, meu amigo, é um prazer estar aqui com você. Depois do nosso contato, passei a ouvir os podcasts, gostei muito, o formato muito profissional, muito elucidativo, muito educativo. Então, parabéns aí pelo trabalho e estou muito feliz de estar aqui com você. E eu tenho uma honra de falar com um Palmer. Falaram isso sobre você, um Palmer, tá? Então hoje o episódio está especial, mais do que especial. Então eu vou começar a fazer as perguntas, né, para não tomar tanto seu tempo assim. Primeira pergunta que eu faço sempre é: quem é Marcos Palmeira? Olha, eu sou daqui de Salvador e tive a ideia de ir para os Estados Unidos estudar, fazer faculdade, e chegando lá eu conheci a quiropraxia. Daqui a pouco eu vou contar mais ou menos como foi isso. E me identifiquei bastante com a profissão, me identifiquei com a forma de tratar as pessoas, com a forma de enxergar a saúde. São muitas peculiaridades que a quiropraxia me apresentou e que eu me identifiquei. Eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Palmer College, doutor em quiropraxia também pela Palmer College e especialista em clínica de dor pela Unifax, aqui em Salvador. Atuei por 15 anos dirigindo o Palmer Clinic Abroad em algumas cidades no Brasil, mas principalmente em Salvador. Nós trazíamos residentes, né, do curso de quiropraxia da Palmer para atender a comunidade gratuitamente nas cidades por uma semana. E a gente fez esse trabalho por 15, 16 anos. E depois disso eu me interessei pela clínica de dor, queria entender um pouco mais do processo, como a dor se forma, como ela é enxergada, como ela é tratada, quais são as alterações
que levam alguém a sentir dor, principalmente dor crônica. Então, eu atuei por 3 anos no ambulatório de dor aqui no Hospital das Clínicas, na UFBA, Universidade Federal da Bahia. E, atualmente, eu atendo 2 consultórios, né, em Salvador e aqui em Lauro de Freitas, que é um município vizinho. E dou aula em curso de pós-graduação, não de quiropraxia, mas eu dou aula de diagnóstico e de radiologia, principalmente para fisioterapeutas. Ou seja, a questão de você educar, você ainda continua com essa parte da sua vida dedicando a educação na área da saúde, né? Olha, é uma vocação, é um sonho. Eu me preparei para isso, eu me formei com essa intenção. Você estava falando há pouco dos cursos oferecidos aqui no Brasil. Nós estamos aqui em Salvador em vias de viabilizar um curso, né? E não é fácil. O pessoal que já esteve com você já deve ter dito que realmente é um esforço muito grande, tem que haver aí um conjunto de fatores, mas nós estamos nesse esforço para tentar ter um curso de quiropraxia aqui em Salvador. Eu tenho certeza que logo em breve será bem sucedido, ainda mais você que é uma das referências na educação da quiropraxia. A gente vai falar daqui a pouco disso, né? No país, creio que as sementes que você vai plantar também em Salvador, né, e no estado da Bahia também vão colher grandes frutos. Então, atenção aí você da região de Salvador, já como eu falei antes, entra lá no Abequiro e manifeste seu interesse, tá? Que vocês com certeza estarão em excelentes mãos dentro da quiropraxia. Assim como o Paulo, né, que tá fazendo lá no Rio de Janeiro, tá lá lutando, tá fazendo a coisa acontecer. Pois é, nesse meu breve histórico que eu fiz aí para você, eu deixei de fora uma parte muito importante, que foi o período que eu passei na Fevale, né? Eu ia perguntar de qualquer jeito, mas já pode mandar brasa. Eu até um semestre ou um trimestre antes de eu terminar a minha formação na Palmer, eu fui enviado para a Fevale, pela Palmer, para fazer meu último termo lá e, ao mesmo tempo, ensinar. Então, eu atendia na clínica da Fevale e dava aulas de, inicialmente, filosofia da quiropraxia, depois palpação, avaliação postural, e também lecionava uma disciplina de radiologia na graduação de fisioterapia. Fiquei lá na Fevale 1 ano e meio antes de retornar para Salvador. Legal. Bom, então, a segunda pergunta, essa aí é de praxe, mas eu preciso escutar de vocês. Nós gostaríamos de escutar de você, né? O que é quiropraxia? Quem foi meu aluno tem uma espécie de trauma, porque eu chegava todo o princípio de aula, eu escolhia alguém no susto e fazia assim, quiropraxia em 30 segundos. E o estudante precisava definir a quiropraxia em 30 segundos, né? É aquela ideia de você estar na fila do supermercado e encontrar com algum amigo ou alguém, né, perguntar o que é que você faz, o que é que você exerce, enfim. Então a gente tinha essa brincadeira, né? Uma brincadeira séria, mas a gente poder definir a quiropraxia de uma forma simples que as pessoas entendam. Claro que essa definição ela é muito dinâmica, a gente vai mudando com o tempo, a gente vai enxergando de formas diferentes, mas eu diria que a quiropraxia é a profissional da saúde que lida com a manutenção do bom funcionamento do sistema nervoso através de correções na coluna vertebral. Ao dizer isso, eu estou contemplando 2 componentes que eu considero muito importantes da nossa profissão, que é o componente estrutural ou mecânico e o componente neurológico, né? Ao dizer isso também, eu vou entender que através da quiropraxia eu consigo impactar todo o corpo humano. Porque quando eu lido com o sistema nervoso, eu lido com aquele sistema que controla todo o corpo.
né? Então, entra a digestão, entra a liberação de hormônios, entra o movimento, né? Então, a gente tem uma atuação que tem um grande impacto na saúde das pessoas. Como é que a gente tem esse impacto? Através da correção mecânica e estrutural da coluna. Maravilha, maravilha. E aí, dando seguimento, por que a quiropraxia... Eu sei que você já quase respondeu isso, mas por que a quiropraxia funciona? Por que a quiropraxia funciona? Veja só, os pais da quiropraxia, as pessoas que desenvolveram, o Daniel David Palmer, o B.J. Palmer, eles tropeçaram numa pedra e descobriram uma coisa fantástica, né? Claro que isso precisou ser desenvolvido, estudado, sistematizado, mas percebeu-se uma disfunção, uma alteração anatômica e fisiológica bastante corriqueira, né? Cárie do dente é uma alteração corriqueira. Concorda? Concordo. A subluxação vertebral é muito mais corriqueira. É algo que acontece com todas as pessoas, né? Até porque você pode ter subluxações vertebrais de várias formas, né? O que é a subluxação vertebral? É quando você tem uma disfunção articular na coluna, por isso que é vertebral, e essa disfunção interrompe, altera, interfere com a transmissão do sistema de comunicação do corpo, que é o sistema nervoso. Então, por que ela funciona? Porque descobriu-se uma forma de normalizar a anatomia, a mecânica, para que a função do nervo fosse normalizada, recuperada. Agora, se você me pergunta por que a quiropraxia funciona, tem uma parte da pergunta que não está explícita. Ela funciona para quê? Ela não funciona para tudo, tá? Existem extremos. O B.J. Palmer, que se encantou pela quiropraxia e foi o grande responsável por fazer da quiropraxia uma profissão que não morrerá jamais, mas poderia ter morrido, ele debandou lá para o extremo, ao dizer que a subluxação vertebral era a causa de todas as doenças. Ele acreditava que a quiropraxia podia fazer quase tudo, né? Curar todas as doenças. Enfim. Então, por que ela funciona? Bom, ela não funciona para tudo, a gente tem que entender para que ela funciona, o que é que de fato ela faz, e hoje isso está um pouco confuso na cabeça das pessoas, né? A gente tem uma quiropraxia, sobretudo se a gente for falar de Brasil, que tem muita gente fazendo sem ter a formação apropriada, adequada, tem muita gente dizendo que faz isso ou aquilo através da quiropraxia. Então, para certas coisas ela não vai funcionar, certo? Mas se você entende que a quiropraxia serve para corrigir subluxações vertebrais, normalizar o funcionamento do sistema nervoso, daquele sistema nervoso que não está doente, mas que está em estado de mau funcionamento, a gente chama de neurofisiopatia e não neuropatia, são duas coisas diferentes. Na clínica de dor a gente estuda neuropatia, o nervo adoece, por exemplo, uma neuropatia diabética, onde o excesso de açúcar no sangue intoxica o nervo, interfere com a transmissão de impulsos, o nervo não consegue atuar de uma forma normal. A quiropraxia não lida com isso, com essa neuropatia, né? Você tem um nervo que está doente. Eu faço uma analogia que ajuda bastante a entender. Imagine que você na sua casa tem um jardim e você tem uma mangueira. Para isso, você tem uma torneira lá conectada a uma mangueira. E eu vou lhe falar sobre duas situações. Numa delas, você tem uma mangueira bastante velha, estragada,
ressecada, cheia de rachaduras e furos. Então você abre a torneira e você espera que a água saia na ponta da mangueira, mas tem água espalhando para tudo quanto é lado. Então isso aí seria como se fosse o nervo doente, certo? Então você não tem como, através da quiropraxia, reparar esse nervo, essa mangueira que está toda rachada, estragada, comprometida. Numa outra situação, você tem uma mangueira que está intacta, que está preservada, não há qualquer adoecimento, não há qualquer estrago nessa mangueira, é uma mangueira nova, mas que tem uma pedra em cima. Então você, ao abrir a torneira, na outra ponta não sai água, ou sai um filetezinho de água. Aí a quiropraxia consegue identificar onde está essa pedra, removê-la, e automaticamente o nervo que está íntegro, está são, volta a funcionar normalmente. Ou seja, não é que o nervo esteja doente, ele não está tendo condição de desempenhar o seu papel, transmitindo a quantidade e a qualidade de informação, certo? Então a quiropraxia atua dentro dessas condições e ela funciona de uma forma muito simples, porque se estudou, se foi sistematizado uma forma de você identificar essas disfunções mecânicas, estruturais, raio-x, palpação, leg checks, nós temos aí termografia, um conjunto de modalidades diagnósticas que nos permite identificar se há interferência, onde está o problema, e um outro conjunto de conhecimentos voltados para a correção, né? Então a gente falou aí da filosofia, da ciência e da arte. A filosofia é o entendimento do que é a quiropraxia, para que ela serve, como ela surge, como ela se encaixa, né, no mundo. A ciência toda essa parte do entendimento, do estudo, da anatomia, da fisiologia, do diagnóstico. E a arte é a técnica, é a forma de você promover a correção e a restauração do corpo. Eu vou usar bastante esse exemplo da mangueira, que eu acho que realmente fica bem didático, né, para entender, né? Bom, doutor, como a quiropraxia se diferencia de outras ciências da área da saúde? Ou se diferencia? Olha, não é a quiropraxia, é o quiropraxista. Sabe por quê? Você tem hoje quiropraxistas que atuam como médicos. Tá? Eu vou explicar o que é que eu estou falando. O que mais eu ensino meus pacientes, o que mais eu educo meus pacientes, é no sentido de que toda vez que eles tiverem um problema de saúde, que é percebido através dos sintomas, que ele busque não se livrar dos sintomas apenas, mas identificar o que há de errado com o corpo e um tratamento que seja corretivo. Hoje você quase não consegue achar esse profissional. Verdade. O que os profissionais hoje estão preocupados é em eliminar os sintomas. É um bloqueio, é um remédio, é uma fisioterapia termoelétrica, é uma acupuntura, é uma ventosa, tudo para que a pessoa saia aliviada. Meus pacientes todos recebem orientação. Este tratamento pode inicialmente me deixar com mais dor. Raramente acontece, graças a Deus. Mas eu explico que meu foco não é atuar no sintoma. Meu foco é, primeiro, tentar identificar onde está o problema, depois tentar corrigir, claro, sempre que essas coisas forem possíveis, e nem sempre são. Tá? Mas a quiropraxia ou quiropraxista se diferencia, para mim, principalmente nisto, no fato de buscar resolver os problemas, aquilo que pode ser resolvido com a quiropraxia, sempre no nível mais básico, ou seja, na raiz do problema. Tá? Eu tive um paciente que uma vez, o cara ficou tão impactado que ele chegou a fazer um vídeo, um stories, publicou. Ele disse, olha, eu tô com um problema aqui no ombro há 5, 6 anos, fui a vários ortopedistas, vários profissionais, e sempre meu ombro foi avaliado, tive infiltração, tive bloqueio, tive fisioterapia, e essa dor aliviava, né? Não resolvia, voltava. Aí eu fui no quiropraxista, Dr. Marcos Palmeira, que fez, identificou
que eu tinha um problema entre a escápula e o occipito e fez as correções. Com 2, 3 sessões, eu não sinto mais, eu nunca tive o alívio que eu estou tendo, e ao que tudo indica, esse problema não vai voltar, né? Ou seja, ele sentia na musculação, nas atividades que ele fazia, que ele já tinha uma outra amplitude de movimento, já tinha um outro desempenho. Então, você pegar um paciente com dor no ombro e não tratar o ombro e resolver o problema é algo que você não acha em qualquer lugar. Então, eu valorizo muito isso de muitos quiropraxistas, tá? A quiropraxia lhe dá essa base, mas infelizmente não é todo mundo que usa, não. E doutor, falando nessa questão das dores, né? Qual que são as queixas mais comuns, né, que você recebe, né, nas suas 2 clínicas, tanto em Salvador como em Lauro de Freitas? Bom, eu hoje estou completando 21 anos de consultório, né? Isso depois que eu deixei a Fevale. E pude observar como houve uma mudança nessa queixa mais frequente, mais prevalente. No começo sempre foi lombalgia, dor ciática, né? De poucos anos para cá, talvez aí 5 anos para cá, 6 anos para cá, cervicalgia ou cervicobraquialgia começou a tomar conta. E eu atribuo, sem nenhuma dúvida, ao uso do celular. A gente está ficando cada vez mais dependente do uso do celular para tudo. Eu tenho pessoas que estão assistindo televisão pelo celular, né? E praticamente não assiste televisão, vai ver um filme, um Netflix, uma coisa pelo celular. Comunicação pelo celular, pagamento de conta pelo celular. E isso provoca uma flexão no pescoço, isso provoca uma sobrecarga discal, um tensionamento muscular. A cabeça, cada vez que você vai flexionando, ou seja, projetando a cabeça para frente, multiplica-se o peso da cabeça pela gravidade, então você vai ter um aumento de peso exponencial, que, como sua cabeça não vai sair rolando pelo chão, sua musculatura tem que segurar. Então essa musculatura começa a contraturar, começa a fadigar, provoca as dores. Ela, ao contrair, reduz os espaços, né? Todo músculo, quando contrai, a fibra encurta. Então o pescoço vai ficando mais comprimido. E isso provoca compressão de raiz nervosa, irradiação da dor para o braço, enfim. Então nós estamos vendo, eu tenho visto pelo menos no consultório, como a cervicalgia, as dores de pescoço, têm sido muito mais frequentes hoje do que qualquer outra. Perfeito. Eu tenho 44 anos, né, já uso óculos faz bastante tempo. Eu escutei do meu oftalmo, é uma coisa que eu jamais imaginaria escutar de um profissional desse. Ele ia falar assim: Fernando, é o seguinte, televisão é melhor que computador, computador é melhor que celular. Eu jamais ia imaginar que o oftalmo ia falar que prefiro a televisão, porque a minha infância e adolescência inteira era para ficar longe da televisão. Então chegamos num nível que ele precisa até definir o que é melhor e o que é pior, né? No caso aí para visão, né? Mas também se encaixa na questão. Não falando sobre dor, por que alguém que não sente dor, esse aí eu escuto que isso é o paciente perfeito, né? Que já chegou num nível de consciência adequada, mas por que alguém que não sente dor deveria se consultar com o quiro? Ok. Eu só vou fazer não é uma correção, mas uma sugestão na sua fala. Você tem todo o direito de me corrigir. Eu posso estar falando um monte de bobagem. Não chega a ser uma correção, não. Mas veja, esse não é o paciente perfeito. Esse é o quiropraxista perfeito. O paciente nunca vai adivinhar que ele, sem sentir nada, precisa ir ao quiropraxista. Então não é o paciente perfeito, é o quiropraxista perfeito. Certo? Veja só. A quiropraxia, se ela tivesse sido desenvolvida na ideia de ser um tratamento para a dor, eu e você não estaríamos aqui hoje conversando. Tá? A quiropraxia surgiu porque tinha um cara que tinha deixado de ouvir. Alguém já contou essa história aqui, do Harvey Lillard? Aqui no podcast não. Pronto, eu vou contar essa história.
é um pouco batida, mas a gente está falando com muita gente que talvez nem conheça a quiropraxia. Então, eu também acho que é novidade. super válido. Eu só fui escutar dessa história na faculdade. Então eu acho muito válido. Didi Palmer, um canadense que migrou para os Estados Unidos, né? Procura de ganhar vida, de oportunidades. E morava na cidade de Devonport, montou um consultóriozinho onde ele fazia empiricamente, sem qualquer formação, né? Ele fazia ali o que ele chamava de magnetoterapia. O que é isso? O paciente deitava no banquinho de madeira que ele tinha e ele fazia uma imposição de mãos. Ele tentava ali curar energeticamente a pessoa de qualquer mal que a pessoa tivesse tendo. Era um mesmerista, né? É um cara que estava ali, não se sabe exatamente que tipo de formação ele tinha, se era prática, se era técnica, ou se ele aprendeu, ou se ele assistiu algum vídeo no YouTube, a gente não sabe. Mas o fato é que, nesse prédio onde ele tinha um escritório, um consultório, tinha um zelador chamado Harvey Lillard. E esse zelador, ele não escutava, era surdo. Ok? Num belo dia, por qualquer motivo, a história não diz exatamente qual foi, como eles chegaram a isso, mas o Didi Palmer se ofereceu para examiná-lo, né? A história diz que o Harvey Lillard não nasceu surdo, mas perdeu a audição ao levantar um objeto pesado e ter tido alguma contratura, alguma coisa que mexeu na coluna, alguma coisa que forçou ele para poucos dias ele perdeu a audição. Muito bem, o Didi Palmer, ao avaliar, né, o zelador deitado ali naquele banco de madeira, percebeu uma protuberância nas costas, na região torácica. Ele achou que poderia ser um osso fora do lugar. Não fazia parte do protocolo dele, mas ele foi lá de forma grotesca, empurrou, fez crack, encaixou o osso no lugar. Cara, tomou um susto ele também, imaginando a cena, né? Uma coisa assim, diferente, uma novidade. Ele não fazia aquilo. Fato é que o zelador, com poucos dias, tinha recuperado sua audição. Essa história, ela é contestada porque quem estuda um pouquinho de anatomia sabe que o nervo auditivo é um nervo craniano e que, portanto, não passa pela coluna. Então, essa história é lorota. Mas alguém que estuda fisiologia sabe, ou a neurofisiologia sabe, que a cadeia simpática, que é um conjunto de nervos que vai de T1, torácica 1, a L2, L3, L1, L2, L3, mais ou menos, forma a cadeia simpática. E esses nervos, e só esses nervos, são responsáveis pela vascularização de todo o corpo. Então, o sistema auditivo, o aparelho auditivo, precisa, para funcionar, receber o quê? Sangue. É a nutrição, é a oxigenação de qualquer tecido. Por conta de uma subluxação na região torácica, o aparelho auditivo não recebia oxigenação, não recebia nutrição e, portanto, não funcionava. Restaurou-se a posição, descomprimiu-se o nervo, restaurou-se a irrigação do aparelho auditivo, ele voltou a ouvir. Esse é o entendimento que nós chegamos muitos anos depois. Porque naquele momento não tinha esse conhecimento de anatomia e de fisiologia para tal conclusão. Ok? Bom, então, Didi Palmer imediatamente pensou o quê? Descobrir a cura para a surdez. Só que aí, logo depois, ele atendeu outra pessoa e aí começou a futucar, ia pegar, ia palpar a coluna de todo mundo. Ou ia sair perguntando, você é surdo? Você ouve bem? Mas o segundo paciente que ele tratou tinha um problema cardíaco e também se curou através dessas manipulações, entre aspas, né? Manipulações aqui entre aspas, porque na época era uma coisa bem grotesca que ele fazia. E aí, a quiropraxia surgiu dentro de um contexto de tratamento de saúde e não de dor de coluna. Tá? Se a quiropraxia fosse um tratamento para dor de coluna,
ela seria uma medicina feita através de estalo na coluna. Porque a medicina, por definição, é o tratamento de dores e de doenças. Tá? A quiropraxia, ela busca normalizar as funções do corpo. Certo? Como eu falei, o B.J. Palmer, ele foi lá para o outro lado. Naquela época, já na época do B.J. Palmer, que ele é filho do D.D. Palmer, naquela época você tinha um grande centro de referência de tratamento de saúde nos Estados Unidos chamado Mayo Clinic. Tá? B.J. Palmer conseguiu montar o segundo centro de referência de tratamento, de diagnóstico e tratamento de saúde nos Estados Unidos, a B.J. Clinic. Então, quando a pessoa ficava doente, escolhia, ia para Mayo ou ia para a B.J. Clinic. Ele teve o primeiro aparelho de raio-x do Ocidente. Tá? O segundo aparelho de raio-x do mundo. Ele montou uma clínica. Quando eu dou minhas palestras sobre quiropraxia, eu tenho essas fotos, tá? As fotos da B.J. Clinic, lá na década de 50, da década de 60. Na verdade, antes disso, ele morreu em 62, se não me engano. Então, estamos falando aí da década de 40, por aí. Ambulâncias super luxuosas, super tecnológicas para a época, aparelhos de diagnóstico de coração, inclusive auditivo, laboratórios, era uma coisa de ponta para a época. Impressionante. Ele montou esse centro de diagnóstico e de tratamento. Então as pessoas ficavam internadas, chegavam de todas as partes do país e eram tratadas através da quiropraxia. E detalhe, B.J. Palmer não aceitava nenhum ajuste que não fosse no Atlas, na vértebra C1. Tá? Muitas das faculdades de quiropraxia que foram abertas ou fundadas foram de dissidentes, de pessoas, de profissionais que não acreditavam, que pensavam diferente. Não, não vou ser proibido ficar só ajustando o C1. Eu acho que a gente tem que ajustar o sacro, eu acho que tem que ajustar a lombar também. Então foram profissionais que foram fundar outras faculdades muito por conta disso, né? De pensar diferente. Claro, a multiplicidade de ideias é a melhor coisa que existe. Cada um pensa de um jeito e vai criando caminhos, né? Isso é fantástico. Portanto, a quiropraxia se apresentou como uma profissão que resolveu a vida de muita gente. E quer saber um detalhe? As pessoas que vinham doentes para ser tratadas e ficavam curadas de diversos problemas de saúde, voltavam para sua cidade natal, catavam sua esposa ou seu marido e seus filhos e se mudavam para Devonport para estudar quiropraxia. Muitas vezes o casal, o homem e a mulher. Vários e vários profissionais têm essa história. Eu vim me tratar, fiquei bom. Eu tive colegas que são quiropraxistas porque foram tratados quando era criança por diversos problemas. Então, falar da quiropraxia como um tratamento para dor de coluna, eu queria fazer uma outra analogia. Eu sei que eu estou me estendendo na resposta. Não, tá ótimo. Mas pode continuar a se estender, tá ótimo. Tá uma aula. Para a gente poder entender de forma assim, bem prática, eu acho importante. Você tem 44 anos, vai lembrar do que eu vou lhe falar aqui. Tem um produto chamado Bombril. Tá? O Bombril, ele criou para si um slogan, que era qual, você lembra? Eu lembro do jingle, né? Mas eu não lembro exatamente do slogan. Eu sei que eu usava Bombril para duas coisas aqui na minha casa. A primeira para minha mãe lavar a louça, né? A gente lavar a louça. E segundo para colocar na antena da televisão. Pronto, você já chegou onde eu queria. O slogan do Bombril é 1001 utilidades, lembrou? Exato, lembrei. É isso aí. O Bombril é uma palha de aço, obviamente desenvolvida para arear panela. Para você fazer aquela limpeza grossa de panelas. Ok? E outros produtos de metal. E aí, cada um ia descobrindo uma utilidade diferente para o produto, e uma delas era colocar na ponta da antena, para quem é mais jovem, as televisões eram verdadeiras caixas com tubo, a antena ficava em cima da televisão, eram duas antenas, uma que ia para um lado, outra que ia para o outro, e quando a gente botava o Bombril, às vezes a imagem melhorava, porque era toda chuviscada e tal, se chovia piorava.
Era desse jeito. Bom, claro que a principal função da palha de aço, do Bombril, que hoje tem a Solan, tem outras marcas, sempre foi limpar, arear a panela. Mas pode ser usada para tantas outras coisas. Falar da quiropraxia como tratamento para dor seria igual a você querer vender Bombril para botar na antena da televisão. E aí, quando eu falei que hoje nós não estaríamos conversando, veja só, as panelas continuam precisando ser areadas, mas a televisão não precisa mais de antena. Então o Bombril já... Você percebeu? A quiropraxia para dor de coluna é uma ponta, é um bônus. Não é a função dela tratar dor de coluna. Como não é a função do Bombril melhorar a imagem da TV, que nem sempre melhorava. Como a quiropraxia nem sempre melhora a dor. A pessoa, quantos pacientes já recebi com câncer ósseo? Então a gente precisa ter muita atenção. Tem uma pergunta sua, que eu não sei se é a próxima, onde você diz por que a quiropraxia precisa de uma formação ou de uma faculdade. Vai ser a próxima mesmo. Mas aí, por que a quiropraxia é uma graduação? Né? Pronto, vamos lá. E aí se encaixa bem na continuidade desse argumento. Eu preciso ter muita responsabilidade. Tá? Eu já conheci colegas que não defendiam essa ideia. Quiropraxia pode ser um curso técnico, você aprende ali a fazer as correções, aprende a fazer a espinografia, análise de raio-x, única e exclusivamente para detectar subluxações, você faz o ajuste e o corpo vai se curar. Não é bem assim. A pessoa tem uma osteoporose, você tem uma fratura, se você fizer no lugar errado. A pessoa tem um tumor ósseo, você pode criar um grande problema. A pessoa tem uma fratura, a pessoa tem uma má formação congênita no osso, tem um conjunto de situações onde você não deve mexer em determinado lugar. Às vezes me perguntam assim, qual a contraindicação para a quiropraxia? É zero, não existe. O que existe na quiropraxia são contraindicações, são restrições, na verdade. Por exemplo, neste paciente eu não posso fazer tal tipo de ajuste. Neste paciente eu não posso ajustar a lombar 5, a L5, ou a região lombar baixa, ou a torácica alta. Então, a quiropraxia pode ter, para determinados pacientes, restrições. Agora, contraindicação, teria que ter uma pessoa sem coluna. Aí seria contraindicada a quiropraxia. Tá? Mas a quiropraxia sempre tem um jeito de tratar a pessoa mais idosa, o bebê mais recém-nascido, a pessoa com a osteoporose mais avançada, a pessoa com a coluna toda colada por calcificação, certo? Mas eu preciso ter um conhecimento que me permita fazer o que eu quero fazer com toda a segurança. É o raciocínio clínico, né? Perfeito. Toda a segurança. Certo? Então não adianta você dizer que... Olha, eu vou contar uma história aqui real, tá? Real. Hoje minha filha faz faculdade de Direito, está no penúltimo ano, tem 21 anos. Com 2 anos de idade, eu estava sentado na mesa, almoçando, e ela brincando com a babá. Dona Maria, que a gente chamava de Dona. Aí ela com 2 anos, deita aqui, Dona, deita aqui. Dona deitou. No chão. Ela pegou o pescoço de Dona e fez um craque. Eu nunca ensinei para ela, obviamente, mas ela viu. Ela era ajustada, eu fazia ajuste, não tinha craque, porque com essa idade não tinha a articulação formada, mas ela me via fazer e ela imitou. Ao imitar, ela fez um estalo no pescoço de Dona. Certo? Então, assim, existe zero dificuldade em qualquer pessoa aprender a estalar uma coluna. Zero. Tá? Se eu quiser fazer um vídeo e botar no YouTube de 1 minuto de duração, eu dou o passo a passo, a pessoa vai poder reproduzir e fazer. O problema é o seguinte, o estalo não é uma correção. Tá? O estalo no lugar errado pode lesionar. Matar eu acho exagero. Tá? Acho que não mata não. Mas pode lesionar gravemente alguém. A depender, inclusive, da doença ou da condição que a pessoa tenha. Pode matar a longo prazo. Pois é.
E tem históricos também de dissecção de artéria vertebral, enfim, né? Tem alguns relatos assim, mas esse é o motivo de você precisar ter uma boa, muito boa formação, tá, em quiropraxia. Eu costumo dizer que a formação do quiropraxista precisa ser de um curso médico, tá? Um curso médico no sentido de você estudar todos os órgãos e sistemas do corpo, e você entender de patologia, de doenças. É preciso entender de doenças, não é que você vá tratar. Veja, o oftalmologista não trata joelho, mas ele estudou um curso médico, ele fez um curso de medicina, ele aprendeu tudo, tá? E olhe que o olho é bem pequenininho, a coluna toma parte grande do corpo. A quantidade de coisas que acontece que pode se confundir com problema de coluna é imensa, tá? Por exemplo, uma dor, uma obstrução arterial na perna, a dor é igual à dor ciática. Eu já tive paciente que tinha uma obstrução de 70% na artéria da perna e a gente estava tratando dor ciática. Sabe? É para você ficar com vergonha depois. É para você querer devolver o dinheiro do paciente. Entendeu? Então, a gente está rindo, mas é muito sério. A gente está lidando com a saúde das pessoas. A gente está lidando com a expectativa que a pessoa tem ou com o problema que ela pode morrer lá adiante. Certo? Eu tive pacientes. Eu uma vez estava no enterro de um familiar meu e aí uma pessoa se aproximou. O enterro foi só porque era alguém que conhecia alguém da família, né? Aí essa pessoa se aproximou. Doutor Marcos, eu olhei assim, oi, tudo bom? Não sabia quem era, né? Ele disse, olha, você não lembra de mim, mas eu sou fulano, que era casado com Beltrana, certo? Beltrana foi uma paciente sua, e você, não sei se você lembra disso, mas você foi a primeira pessoa, ela já tinha dor há algum tempo, você foi a primeira pessoa que mandou ela ir num médico, num especialista, porque havia uma suspeita de um tumor. Uhum. Naquele dia, ela identificou o câncer, naquela semana, naquela oportunidade, identificou o câncer, e a gente acredita que, por causa do seu diagnóstico, por causa da sua intervenção, ela pôde fazer um tratamento e conseguiu viver mais X anos. Certo? O seu objetivo de melhorar a vida da pessoa foi cumprido. Porque Isso, partiu de você. Isso. E vou te dizer uma coisa. Eu poderia ter encurtado a vida da pessoa. Olha a carga que eu ia carregar. Certo? Então, eu acho que é por isso que nós precisamos entender que não basta você ser um fisioterapeuta e fazer o que eles chamam de pós-graduação em quiropraxia. Isso não existe em nenhum país do mundo. Tá? Não basta. É um estudo específico. É muito específico. Para você ter uma ideia, só para encerrar esse assunto, esse tema, eu fiz minha formação na Palmer College, são 10 trimestres, como se fossem 10 semestres, porque lá não tem essas férias de 2, 3 meses, né? As férias eram tinha uma férias de 30 dias só. Então é trimestre, mas que era com quase a mesma duração de um semestre. Vamos lá. Foram 7 filosofias. 7 matérias de filosofia. Filosofia 1, filosofia 2, filosofia 3, certo? Foram 5 radiologias. Foram 5 matérias de sistema nervoso, entre neuroanatomia e neurofisiologia. Foram 4 matérias de diagnóstico. Então você vai, ou seja, não é um curso que você faça em caráter de pós-graduação, um fim de semana por mês, uma semana por mês, não é, por 2 anos, não é, tá? E a gente sabe que o curso de fisioterapia, que no Brasil inclusive é melhor do que na maioria dos países, o curso de fisioterapia dos Estados Unidos, por exemplo, é ridículo, o fisioterapeuta brasileiro dá show no fisioterapeuta americano, dá show, mas ainda assim é preciso entender que é outra linha de estudo. Tá? E que não basta, infelizmente, muita gente acha, mas não basta você sendo fisioterapeuta ou educador físico que for, uma pós-graduação em quiropraxia, até porque isso não existe. São 2 profissões importantes, mas cada um com a sua finalidade, né? Então, se você for procurar um quiropraxista, procure um quiropraxista que
olhe para a formação dele da mesma forma que você espera que ele olhe para a sua saúde. Né? Isso é muito importante também. Né? Doutor, a próxima pergunta que eu tenho aqui para ti é uma pergunta um pouco polêmica, porque as pessoas às vezes acham que não faz muito sentido, mas por que a quiropraxia te escolheu? Bom, aí você teria que perguntar para ela. Eu não sei porque ela me escolheu. Pergunte para ela que ela... Veja só como foi minha história, é bem curiosa. Eu, no segundo ano do ensino médio, eu fiz intercâmbio cultural nos Estados Unidos, em Michigan. E a minha mãe americana era secretária, era recepcionista numa clínica de quiropraxia. Então, nesse período de um ano, eu devo ter sido ajustado 2, 3 vezes, nada que eu tivesse dado muita importância. Ok? Tudo bem. Eu volto para o Brasil, faço o 3º ano e presto vestibular, começo a fazer faculdade de arquitetura e publicidade. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Tá? Ainda estudava alemão de noite. Então, eu fazia arquitetura na UFBA, que era uma grande confusão, toda hora era greve, era uma faculdade sucateada, estímulo zero, tá? Então eu digo, esse negócio não vai muito adiante não. Me desanimei bastante. E a de publicidade e propaganda teve uma coisa que me desestimulou muito, que é o fato de que até hoje no Brasil você não precisa ser publicitário para fazer publicidade. E agora pior então, ainda, né? Com essa questão de internet, YouTube, todo mundo aí. Qualquer um faz, você adquire conhecimento, ou você é bom ou você não é bom, mas você fazer faculdade ou não faz zero diferença. Tá? Então isso me incomodou. O que é que eu fiz? Eu digo, vou voltar para os Estados Unidos, que eu gostei muito do sistema educacional de lá e tal, e vou estudar marketing. Certo? Bom, ao voltar para os Estados Unidos, aconteceu de eu conseguir emprego como jardineiro na clínica de quiropraxia, através da minha mãe americana, que me recomendou. Então, eu estudava marketing e cortava grama na clínica. Nessa de cortar grama, eu era atendido. Ele me chamava, vem aqui para ele ajustar e tal. Eu ia lá e ele me ajustava. Bom, aconteceu um problema logo nos primeiros dias do meu curso. Eu descubro que o que eles chamavam de marketing, e marketing vem da palavra market, que é mercado, eu estava num curso de investimento em mercado financeiro. Entendeu? E eu digo, meu Deus do céu, e agora? Não é isso que eu quero, tem nada a ver. É bom também. É bom também, mas não era o que você procurava na ocasião, né? Zero aptidão para isso. Resultado, eu mudei minhas matérias para matérias básicas, matérias coringa, inglês, uma matéria de humanas, que é uma matéria de contabilidade, ou seja, que eu poderia usar para qualquer currículo. Que é aquela que depois você escolhe, né? Você faz as básicas nos Estados Unidos, depois você escolhe para onde você está. Isso. E aí, eu fui influenciado pelo quiropraxista da clínica. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, poxa, aconteceu isso comigo, eu tô meio perdido, não sei o que fazer. Ele disse, rapaz, por que você não faz quiropraxia? Eu fiz, Ele fez, mas como é esse negócio? Ele começou a me explicar, né, e me mostrar algumas coisas, mas rapaz, eu fazia faculdade, era uma faculdade comunitária, era baratinha, era o preço de uma faculdade particular simples aqui, na época que o dólar era 1 para 1, era normal, não havia essa diferença toda do dólar, né? Então, meu preço de uma faculdade particular aqui, já fazia uma faculdade particular aqui e fui fazer nos Estados Unidos. E essa faculdade de quiropraxia não era. Aí ele fez, olha, vamos tentar uma bolsa para você. Essa faculdade tem uma bolsa para quem é de fora do país. Olha só que coisa. E eu conheço uma brasileira que ganhou essa bolsa e estudou. Hoje ela é formada. Cira Borges, o nome dela. Ah, já vi falar bastante. A Cira Borges é a mãe da quiropraxia no Brasil. Tá? Caso não tenha lhe passado esse título, você já fica sabendo. Não, já tô sabendo já. É uma das que tá na minha lista aqui para encher os... Ela batalha até hoje, você tem uma ideia, a Cira veio do Canadá para Salvador e já marcou logo uma reunião para tentar viabilizar esse curso aqui em Salvador. Isso agora, no começo do ano, 2022. Agora, em 2022? Agora, ela é incansável. Olha só, que legal. Ela não para. Então, rapaz, eu escrevi uma carta
para a Cira e escrevi uma carta para a Palmer. E escrevi a carta para a Cira pedindo que ela me recomendasse na Palmer. Aí entrou a questão da fé, certo? O que foi que eu fiz? Eu abracei a ideia, entrou no meu coração, e eu fiz o seguinte: eu vou pegar matérias e me preparar para isso. Porque, veja só, nos Estados Unidos, para você fazer medicina ou quiropraxia, só para citar duas profissões que eu sei como é que funciona, você tem, antes de ir para a faculdade de quiropraxia ou de medicina, você tem o pre-quiro, que é o pré-quiro, e o pre-med, que é o pré-medicina. Então você tem ali química, física, matérias básicas, são 2 anos de curso, certo? Nível superior, para depois você entrar na faculdade, para você entrar na Palmer. Eu fiz o quê? Peguei anatomia, peguei química, peguei física e vamos embora, vai dar certo. Eu não tinha a menor condição de pagar a faculdade, ou eu ganhava a bolsa, ou eu estava perdido. Foi na fé. Comecei a estudar as matérias, comecei a me apaixonar pela anatomia, pelo corpo humano. Digo, isso aqui é para mim, estou gostando. E alguns meses depois veio a resposta: você foi selecionado com a bolsa de estudos PVP-UAPA. Rapaz, foi uma alegria assim, imensa, tá? Então assim, eu tenho que devolver isso para a profissão até o fim da minha vida, tá? Eu tenho essa gratidão. Esse trabalho que eu fiz 15 anos trazendo os colegas para ajustar a comunidade aqui em Salvador, meu trabalho na Fevale ensinando futuros quiropraxistas, a educação, né, promover. Inclusive, essa bolsa diz o seguinte: você se forma pela Palmer, nós te damos essa formação, você é obrigado, você se compromete a voltar para o seu país e exercer a profissão por pelo menos 5 anos, depois está liberado. Mas isso é uma coisa eu poderia não cumprir isso aí. Ele não tem como lhe obrigar. É um acordo, né? É um acordo moral, vamos dizer assim, né? Isso. Mas perceba a visão do americano. O que é que ele quer com isso? Ele quer jogar quiropraxia no Brasil, ele quer jogar quiropraxia na Coreia, ele quer que a quiropraxia chegue na Noruega, ele quer que a quiropraxia vá para a Austrália. Então ele está levando a Palmer, ele está levando a quiropraxia Palmer para o mundo todo, através desse projeto, né? E não eram muitas bolsas, não, eram poucas. E aí eu comecei a estudar, me apaixonei pela profissão, tinha essa carga, de dizer assim, poxa, para você ter uma ideia, meus colegas americanos, não americanos, canadenses que fossem, nos Estados Unidos todo mundo estuda por crédito educativo, certo? É financiado. Eles passam, em média, 25 a 30 anos para pagar essa faculdade de volta. Então, imagine que eu ganhei isso de graça, o quanto eu sinto que eu preciso cuidar das pessoas, de alguma forma devolver para a profissão, devolver para a Palmer, devolver para a profissão, devolver para a Palmer não, porque a Palmer não precisa, mas para as pessoas, para a profissão de um modo geral, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu fiz no Hospital das Clínicas, tinha um atendimento que era voluntário também, gratuito, e por aí vai. Mas foi assim que eu me encontrei dentro da quiropraxia e eu levo isso como missão, né? A parte, eu não sou um cara muito voltado para estudo de pesquisa, eu sou totalmente voltado para serviço e para educação. E claro que a profissão precisa de todas essas facetas, né? Precisa do pesquisador, do cientista, do educador, do pessoal que carrega o piano mesmo, que atende, né? Precisa do pessoal do marketing, o pessoal que faz aí o George com a Quero Quiro e você com o Quiro Work. Então, a multiplicidade de cada um com sua aptidão vai fazendo a quiropraxia ser grande, ela crescer de várias formas, né? Então, mas eu tenho essas duas linhas, né? Mais voltada para a educação e para o serviço, para atendimento. Eu, lógico, né? Não tenho nenhuma autoridade para falar isso, mas é como um sentimento, né? Você falou que você está realmente retribuindo, né? Você falou que 20 anos que você tem a clínica, né? Então eu entendo que você já, mais do que isso, já começou a lecionar, né? A ensinar, né? A trazer esse conceito da Palmer aqui para o Brasil. E depois de todo esse tempo, né? A gente tem um monte de gente formada, né? Um monte de profissional que influencia aqui no Brasil
a novos estudantes, novos profissionais, além das pessoas que também fizeram diferença, né? Os pacientes, né? Que são os principais. Imagina quantas pessoas já não passaram na mão dessas pessoas, já foram formadas. Você consegue entender que você já tem uma grande importância nesse caminho aqui? Ou você ainda acha que não? Eu acho que sim, né? Pelo que eu escuto, inclusive, eu acho que tem muita coisa ainda, mas você já tem uma grande... Já influenciou bastante, né? Olha, eu sinto muito minha passagem pela educação, pela Fevale, principalmente, ter sido curta, né? O fator geográfico é muito importante, né? Salvador, eu fico mais isolado, então é mais difícil. Claro que hoje, com a tecnologia, eu poderia estar muito mais ativo, mas isso é uma coisa que surgiu de pouco tempo para cá e eu ainda não tenho essa facilidade. Vontade eu tenho muita, não tenho a facilidade. Mas eu sinto que o fator geográfico me deixou um pouco mais distante do grau de envolvimento que eu gostaria de ter com a profissão, né? Com os colegas, com o congresso, com o curso, com palestra, com o seminário, né? Com toda a parte de vez em quando eu tenho colegas que mandam um WhatsApp para mim, mandam mensagem e eu ajudo, dou dica, dou orientação, bato um papo. Então isso é algo que eu sempre gosto de fazer, mas eu sinto que foi muito pouco ainda. Eu quero fazer muito mais. E vai fazer, com certeza. Doutor Marcos, você tem alguma história, caso, situação interessante que você gostaria de compartilhar? Tivemos casos que envolveram você nos outros episódios, né? Agora vamos escutar de você. Você diz em relação a pacientes, alguma experiência com... O que você quiser. Na verdade, você falando dessa história, dessa sua história com a Palmer, já é uma história sensacional, né? Mas se você tiver alguma outra coisa que você gostaria de falar, alguma coisa até, sei lá, com relação a Fevale, né? Como é que você chega... Bom, você já contou como é que você chegou na Fevale, mas alguma história que você lembra, assim, que você acha que é interessante? Olha, várias histórias, né? Várias histórias. Na verdade, eu tenho aí até uma expectativa da gente voltar aos eventos presenciais e o convívio com os colegas, que a gente tem passado um tempo afastado, né? Mas quando eu li essa pergunta, eu entendi que era caso com o paciente, esses casos que a gente às vezes... Né, mas pode ser, nós tivemos também, tá? Você pode falar, olha. Isso. E eu pensei de fazer uma coisa meio invertida, porque, assim, se você pegar um quiropraxista de 1 ano de atendimento, 1 ano de formado, ele já vai ter casos maravilhosos para lhe contar, porque a quiropraxia é isso, é transformadora, é fantástica, ela vai na raiz, ela transforma o corpo, ela recupera. Então, assim, não precisa... Imagine um cara com 20 anos de profissão. Mas eu queria trazer um relato aqui de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu lhe falei do paciente que tinha obstrução arterial e a gente estava tratando como ciática. Eu fui atender a mãe de um amigo meu, amigo de infância, amigo irmão, brother, sabe? E ela tinha uma dor de coluna e veio, tinha um pouco até de medo e tal. E eu tranquilizei ela, não, tratamento tranquilo, tal, assim, assado. E no primeiro atendimento, eu fraturo a costela dela. Certo? A pessoa que me viu pequeno, que me adorava e que logo eu adorava ela. Logo ela. Pois é. Mas assim, claro que mesmo com todos os cuidados que a gente tem, e eu tive todo o cuidado, essas coisas podem acontecer, tá? Por que eu estou trazendo essa experiência aqui? Porque eu acho que a gente tem que trazer... Você é estudante e imagino que muita gente que está estudando queira ouvir essas experiências dos profissionais que já estão aí há algum tempo. E aí muita gente vai falar de milagres e vai falar de feitos maravilhosos. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente vai ter esses dias e esses episódios em que as coisas não vão acontecer tão bem. E o que a gente precisa é ser sincero, ter paciência, orientar o paciente, né? Se aconteceu, se responsabilizar, procurar dar todo o apoio, né? E aprender com todo tipo de situação diversa. Nós precisamos aprender, nós precisamos levar aquilo adiante, né? Botar ali no nosso HD e dizer, olha, da próxima vez que isso aparecer, como é que eu vou atuar, como é que eu vou fazer, que tipo de teste, que tipo de exame.
Então, sempre serve como aprendizado. Então, a gente tem aqueles tratamentos com recuperações fantásticas, né, que dá de passar em uma matéria na televisão. E a gente tem também aqueles casos que a gente às vezes sente vergonha ou fica triste, né? Mas sempre atuar com muita responsabilidade e com muito zelo pelos pacientes. Ela tá bem, doutor? Tá bem, tá direitinho. A costela, quando o ajuste que eu faço é um ajuste muito gentil, muito delicado. Isso, inclusive, é algo que eu faço questão. Eu presto atenção para que meu procedimento sempre seja o mais delicado possível. Então, assim, um ajuste agressivo de torácica poderia fraturar uma costela e perfurar o pulmão, mas ele precisaria ser muito agressivo, tá? Muito agressivo. Na forma como eu faço e como eu recomendo que todos façam, sempre com delicadeza. Tem aquele quiropraxista orgulhoso, ele tem que produzir um estalo numa vértebra. E eu vou contra isso, tá? O médico, quando vai sugerir, quando pretende fazer uma cirurgia no paciente, o que é que ele faz? Ele pede exames pré-operatórios. Se der uma alteração, não tem a cirurgia, acabou. Então, assim, às vezes eu quero fazer um ajuste, mas eu não tenho as condições para o ajuste. Eu tenho uma contratura muscular, eu tenho uma inflamação, o paciente está com muita dor. Eu vou usar um outro recurso, eu vou esperar, tá? Então, se eu fiz um movimento, não produziu, eu fiz um ajuste, eu tentei fazer um ajuste, não produziu um movimento articular, né? Não houve crepitação. Aí eu acho que não mexeu. Eu mudo o meu vetor um pouquinho, mudo o meu posicionamento, posso subir um pouco, descer um pouco, reposiciono, tento de novo. Eu não vou ficar aumentando a força, eu nunca aumento a força. Eu vou adaptando, posso chegar mais para cima, posso chegar. Quantas vezes eu chego 1 centímetro para cima, o ajuste acontece. Eu mudo um pouco a posição da mão, o vetor da força, o ajuste acontece. Mas nunca aumenta a força. Então, é preciso ter todos os cuidados e é preciso entender que mesmo com todos os cuidados, nós vamos encontrar adversidades, situações desagradáveis que vão acontecer, faz parte, né? E a gente precisa aprender e se responsabilizar, cuidar, zelar pelo paciente. Maravilha. Doutor, essa é uma pergunta também legal, porque, como você já falou em Salvador, né? Breve nós teremos aí uma graduação, né? Então, qual o futuro da quiropraxia e aonde nós estaremos daqui a 10 anos? Nós estamos em 2022, tá? Então, 2032. Bom, você está falando de Brasil, eu imagino. Em Brasil, isso, exatamente. Bom, você não vai ouvir de mim a versão ou a visão mais otimista, não. Tá? Eu me preocupo com o futuro da quiropraxia por vários motivos. Eu acredito que daqui a 10 anos estaremos no mesmo lugar, certo? Mais profissionais, com fé em Deus, mas não sei se teremos alcançado qualquer avanço do ponto de vista político, do ponto de vista da regulamentação. Não acredito. Eu torço, e até se eu puder me envolver, trabalho por isso, como já trabalhei no passado, mas não tenho uma visão muito otimista, não. Me anima a chegada de novos cursos, ainda mais com uma pegada um pouco mais diferente dos que já existiam. Me anima, me deixa animado. Eu fiquei feliz, fiquei satisfeito, curso no Rio de Janeiro principalmente, mas me preocupa muitos quiropraxistas usando a quiropraxia como uma técnica. Isso é lamentável, tá? Me preocupa ver quiropraxistas que não dão ênfase e não exercem a quiropraxia como uma profissão. Acredito que seja uma minoria, mas num mercado mais competitivo, isso pode escalar, isso pode crescer. Perfeito, perfeito. Alinhado com essa pergunta, né? Você falou que
né, estaria sempre à disposição, já fez e também continua à disposição, né, para quiropraxia. Tem alguma coisa que você ainda pretende realizar dentro da quiropraxia no Brasil? Com certeza, com certeza. Eu tenho muita vontade de contribuir para um curso de quiropraxia, né? E dentro desse meu sonho, dentro dessa minha ideia, seria um curso mais próximo possível do curso da Palmer. O que eu observei foi que os cursos do Brasil foram abandonando certas matérias, certos conceitos para adaptar a realidade da quiropraxia de hoje e não ter uma visão de futuro. Ou seja, eu vou preparar o quiropraxista deste jeito, independente. Por exemplo, o quiropraxista não pode fazer raio-x no Brasil. Aí você reduz o conhecimento dele. Mas isso tem um impacto enorme na prática, na condução do tratamento, enfim. Né? O quiropraxista, a gente precisa reduzir a quantidade de tempo. 5 anos é muito, não é comercial. Aí reduz. Então, isso foi sacrificando bastante a educação do quiropraxista. E olha que eu vou te dizer uma coisa. Nós temos no Brasil excelentes quiropraxistas, grandes quiropraxistas, profissionais que não perdem em nada para profissionais que tem lá fora. Mas também temos profissionais despreparados, porque esses que são mais diferenciados são aqueles que foram buscar além daquilo que a faculdade pode oferecer, né? Eu, por exemplo, na Palmer, muitas vezes fiz isso. Fui buscar conhecimento fora, fui diversificar, fui buscar conhecer coisas diferentes. Eu acho isso sempre muito importante e necessário. Como eu falei, a multiplicidade de ideias é o que vai fazer o profissional ou a profissão ser maior, ser grande, do que você pensar dentro de uma caixa e ter aquele conhecimento mais limitado. Então, ter um curso de quiropraxia com uma visão mais ampla do escopo do que é o profissional de quiropraxia, mais similar aos padrões da Palmer, é um sonho que eu tenho, é uma vontade que eu tenho. E, claro, contribuir com os colegas no sentido de uma pós-graduação, de uma educação continuada, né? Por favor, a gente precisa disso, viu? Isso é algo que existem alguns projetos em associação com os colegas que a gente já aventou essas coisas, mas realmente até hoje nunca foram executados. Eu tive uma participação na formação de um grupo de profissionais que aqui no Brasil nós conhecemos como os pioneiros, tá? Quando eu fiz parte da diretoria da ABQ, foi um dos meus projetos. Eu disse, olha, a gente tem um grupo de profissionais muito dedicado, gente que já viajou para os Estados Unidos e foi para a Palmer, gente que todo congresso a gente quer estar junto, a gente quer participar, gente que fala em nome da quiropraxia e que é altamente respeitado com o nome da quiropraxia, mas é gente que entrou na quiropraxia quando não havia formação, ou seja, nem culpa eles têm. O pessoal que fazia um trabalho sério, o pessoal que tinha muita vontade. Agora, faltava um conhecimento teórico, faltava um conhecimento mais técnico, faltavam algumas coisas. Então, nós fizemos um projeto de fazer uma espécie de pós-graduação para esses colegas, com uma contrapartida. Documento assinado, reconhecido em cartório, né? Que eles não iriam ensinar quiropraxia sob nenhuma forma. Então, a gente diz assim, olha, vamos fazer um grupo fechado. Quem quiser fazer parte vai ser um curso único. Nós vamos reconhecer vocês como colegas, vão poder fazer parte da ABQ, vão poder fazer parte dos congressos, participar, enfim, a gente abraça vocês. Vamos atualizar o conhecimento de vocês e vocês não vão ensinar curso de quiropraxia, como acontecia, inclusive. Curso técnico que havia por aí.
E nós fizemos isso, foi fantástico, né? Foram 10 módulos, com filosofia, com radiologia, com diagnóstico, com técnica lombar, com técnica cervical. Então, esse tipo de projeto me encanta e é o que eu gosto de me envolver, é isso aí. Me permite, tá? Mais uma vez, né? Eu escutei falar de você por pessoas que também são muito respeitadas no meio, né? E as 2 vezes que essas pessoas conversaram comigo, elas comentaram sobre a sua maneira de influenciar as pessoas de forma positiva, né? Então é aquela palavra na hora correta, aquele sentimento que a pessoa tá no momento que ela tá na dúvida, mas você vai lá e com a palavra você consegue estimular essas pessoas. Eu acho que esse tipo de liderança também é muito importante, né? Às vezes a gente pensa somente, vou dar um exemplo, né? Como tô falando de graduações, né? Então, cada vez mais nós temos grandes conglomerados que estão tomando conta do mercado. A gente também talvez não tenha uma política de educação adequada para fazer com que as coisas sejam da forma como deveria ser. Então a gente fica cada vez mais vendido para o mercado. Uhum. Então, essas lideranças, né, essas pessoas que realmente têm a capacidade de influenciar, é que eu acho que também podem fazer a diferença, né? Então, você se vê como essa pessoa que é uma influenciadora. Não sei se você se vê, as pessoas te veem como isso, mas você percebe essa sua liderança? Olha, eu tive uma formação voltada para isso. A formação acadêmica, né? Na Palmer, uma coisa que a gente não falou até agora, eu sou membro de uma fraternidade profissional, a Delta Sigma Chi. Amigo do Fernando Azevedo? Isso, amigo do Fernando. Eu vi uma foto sua com ele hoje vestindo a uniforme. Por isso que eu perguntei. Isso. Pois é, nós somos membros dessa organização, que é uma organização da qual também faz parte os principais líderes da profissão. Mas a forma como nós ingressamos nessa profissão, ou nessa organização, nessa fraternidade, é uma forma que faz com que você desenvolva alguns desses atributos, né? E principalmente a ideia de união. É uma ideia que eu trago comigo, de que a gente precisa estar unido. Então, quanto mais eu puder agregar, né? E contra meio aquela ideia de panelinha, de grupos, não. A gente precisa estar unido, né? Engraçado que essa semana eu estava fazendo uma limpeza no HD aqui, antigo meu. Eu me deparei com um banner que eu fiz quando eu era da diretoria da ABQ, e a gente expôs esse banner no congresso da ABQ. Era um banner que tinha o nome de todos os membros da ABQ espalhados assim, tinha a logo da ABQ no centro e o nome de todos os membros. Na época eram 300 talvez, alguma coisa assim. Então a pessoa chegava ali e via seu próprio nome no banner gigante e tal. Esse tipo de reconhecimento, da gente entender que cada um é importante, né? Então, quando um colega está com dificuldade, quando um colega diz, não sei se eu vou, não sei se é para mim, cada um é importante. Imagine se a gente perde Paulo Gomes. Imagine se Ever desanima. Eu tive uma história com o Daniel Duenze, talvez não contou, certamente não contou, mas foi um colega também que fez ligação para mim e tempos depois ele já me disse, rapaz, eu não larguei a faculdade por sua causa. Então, assim, imagine, só aí tem 3 caras que você entrevistou e ninguém pode recusar, ninguém pode negar que são profissionais que têm uma relevância. Referências. Então, assim, a gente precisa de cada um. Certo? Você é estudante, você está no primeiro ano, segundo ano? Estou no segundo ano, terceiro semestre. Você está no segundo ano de quiropraxia, certo? Olha o trabalho que você já está fazendo e o impacto que você está tendo. Ou seja, é preciso identificar o valor das pessoas, o valor de cada um, e sempre que possível você botar a pessoa para cima, você valorizar as suas qualidades, as suas aptidões, porque, como eu falei, na multiplicidade é que nós temos a força. Então, cada um é importante, fazendo o que faz melhor. Muito bem, doutor.
Bom, perguntinha aqui. Bom, você já falou sobre a importância da filosofia na quiropraxia, né? Até da sua formação da filosofia na Palmer. Mas, no seu caso, straight ou mixer, primeiro, segundo ou terceiro paradigma? Rapaz, eu vi essa pergunta aí, eu pensei. Eu estudei na Palmer, eu sou membro da fraternidade, o que significa que eu morei na mansão. Nós temos uma mansão do lado do campus, e nós íamos até 3, 4 da manhã, conversando sobre quiropraxia, filosofia, discutindo. Nós recebíamos o Red Gold dentro de casa, nós recebemos Fred Barge dentro de casa, nós recebemos grandes figuras da quiropraxia, grandes líderes dentro de casa, para passar a noite bebendo e conversando com a gente. Eu nunca ouvi falar de primeiro, segundo, terceiro paradigma, nunca em toda a minha vida. Então eu não sei do que se trata, certo? Pronto, não vou poder responder porque eu realmente não sei nem do que se trata. Nunca ouvi falar disso. E tudo que se refere à divisão, eu não sou a favor, como você já deve saber. Agora, straight ou mixer tem uma seguinte questão. Nós estamos, no Brasil, lutando pela regulamentação da quiropraxia. Até aí, tudo bem? Perfeito. Nós temos um grupo profissional que tenta ganhar o direito de exercer a quiropraxia, que são os fisioterapeutas. Até aí, ok? Não é ok, mas ok. Não, é o que está acontecendo. Não é ok de jeito nenhum. Mas é o que está acontecendo. Eles querem. Perfeito. Bom, eu não sei se tem algum quiropraxista que concorda com isso, que os fisioterapeutas possam também fazer quiropraxia de vez em quando, afinal de contas não tem nada demais. Eu não acho que nenhum deles concorda, nenhum de nós concordamos com isso. Agora, por que nós vamos concordar com o quiropraxista que faz fisioterapia? Então a palavra mixer, que do inglês significa misturador, tá? Alguém que mistura, alguém que usa quiropraxia e outras coisas, vai, na verdade, confundir a população e dificultar o nosso processo. Você percebe? Por que eu tenho o direito de fazer TENS, ultrassom, e o fisioterapeuta não tem direito de fazer manipulação ou ajuste? Então, eu acho que a quiropraxia não ensina na faculdade certas técnicas por um objetivo simples, não faz parte da profissão. Tá? Não faz parte. Então, é preciso ter cuidado com o que a gente faz. Por exemplo, eu resolvi me tornar um profissional integrativo, então eu, além de fazer quiropraxia, eu trabalho com ozonioterapia e hidrocoloterapia. Mas são coisas completamente diferentes. Não é dizer que eu pego na minha sessão e faço o samba do crioulo doido, misturo ali o A com B, aí jogo o C. Eu não faço isso. E aí a pessoa não sabe exatamente o que é daquilo quiropraxia e o que não é. Certo? Se a pessoa quer ir ozônio, ela vai agendar ozônio. E se ela também quiser quiropraxia, ela paga 2 valores e faz 2 sessões separadas e diferentes. Tá? Então, é preciso ter esse cuidado. Agora, o straight e o mixer tem algumas outras coisas que vêm embutidas. Por exemplo, subentende-se que o mixer é aquele profissional que trabalha com foco em aliviar a dor. Tratamento de dor lombar, tratamento de dor de pescoço, tratamento de dor de cabeça, tratamento disso, tratamento daquilo. Ou seja, ele mistura com a medicina. Ele está ali tratando as doenças. O quiropraxista, em tese, ele trata o corpo. Né? Ele corrige, como a gente já falou no começo, faz as correções, restaura a capacidade do corpo de autocura, de lidar com as suas questões dentro do que for possível. Aí tem um conceito chamado limitações da matéria e tudo mais. Alguns conceitos mais filosóficos. E entenda que toda filosofia é uma forma de explicar a realidade, tá? A filosofia não tem nada que seja não importante ou distante da realidade. A filosofia explica a realidade, tá? Então, eu me considero straight por esses 2 motivos. Né? Eu não acho correto que eu use a quiropraxia como técnica e nem acho correto que eu use
A quiropraxia para melhorar a imagem da antena da televisão. Certo? Ou seja, tratamento de dor lombar, tratamento de dor disso, de dor daquilo. Né? Quantos pacientes que eu já tratei que tinham asma terminaram o tratamento sem asma? Mas sem asma mesmo, ao longo de acompanhar depois de 2, 3, 4 anos, e a asma nunca mais apareceu. Eu não posso sair por aí dizendo que eu trato asma. Então, dentro do conceito de mixer, tem um pouco disso. Certo? Agora, nem todo mundo que vai se definir entende bem esses conceitos. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou mixer, mas na verdade ela é straight. Ou então a pessoa diz, não, eu sou straight, e ela na verdade tem práticas de mixer. Porque esse é um conceito que vem lá de trás, quando a quiropraxia precisava se estabelecer como profissão, e aí algumas pessoas terminavam dificultando. Ou seja, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu não sou muito a favor da gente discutir esses temas. Pelo motivo que eu acabei de falar. Precisamos estar todos unidos exercendo a profissão. Claro que alguns vão preferir fazer de um jeito. Eu vejo muita gente aí, você tem dor de coluna, tem lombalgia, vem aqui a gente trata, você vai ficar sem dor. Eu acho isso o fim da picada, mas algumas pessoas não acham. Tá? Então, é preciso respeitar. Certo? Mas não deve-se fazer qualquer distinção desse ou daquele profissional. Eu não gosto, eu não faço. Você não vai ver uma postagem minha dizendo que alivia a dor. Nenhuma. Tá? Eu não preciso disso, eu não quero restringir a minha prática, a minha profissão ao tratamento de dor. E nem eu posso garantir isso. Perfeito, doutor. Doutor Marcos Palmeira, suas considerações finais. Já tô te alugando há 1h30. Rapaz, rendeu, viu? Bom, meu amigo, eu quero apenas agradecer. Reiterar que esse trabalho que você faz é fantástico. É um canal onde a gente pode ouvir as mesmas perguntas e respostas completamente diferentes, o que é muito legal. Achei a ideia fantástica. E dizer que tenho muita esperança de que a gente possa estar mais unido no futuro próximo. É preciso que a gente esteja mais unido, porque é preciso debater essas ideias, cada um com a sua, e aí um convence o outro, cada um vai mudando. De fato, você tá certo, então não, eu gostei do que você falou, então não concordo e tal. E a gente vai aprendendo um com o outro. Então é importante que a gente volte aos congressos, volte aos debates, né? Você tá falando com um cara que tá em Salvador isolado, né? Então, não é dizer que você... Tô com um pouco de inveja de você, pra falar a verdade, viu? Queria estar em Salvador também. Né? Pois é, do ponto de vista profissional, a gente sente falta, né, desse contato. Aqui a gente tem um grupo maravilhoso, colegas muito comprometidos, excelentes profissionais e, o que é uma grande vantagem, grandes amigos, né? Então nós temos isso. Mas a profissão como um todo, eu sinto falta de vários colegas que foram meus alunos, pessoas que a gente criou um vínculo de amizade, que a gente tem histórias, né? A gente viveu muito intensamente. Então eu sinto falta de muita gente, sinto muita saudade. E conversando com você, termina a gente matando um pouquinho da saudade só de lembrar, né, das histórias. Mas é isso. Eu espero que em breve eu possa conversar com você pessoalmente para te agradecer, te dar um abraço, pô, né? Vai ser excelente. Uma das coisas que eu mais, assim, é lógico que tem um objetivo maior e tudo isso, né? Mas uma das coisas que eu mais fico feliz é porque eu tenho a oportunidade de conhecer, cara, a Nata, né? Eu tô falando a Nata porque é a Nata mesmo, tá, gente? Todo mundo sabe disso daqui, né? Então eu tenho a oportunidade de conhecer profissionais, referências sensacionais, entendeu? Então pra mim é mais do que um prazer, assim, pra mim é uma aula mesmo, né? Então por isso que eu gosto de compartilhar isso com todo mundo. Então eu vou colocar aqui na descrição onde que você pode encontrar o Dr. Marcos Palmeira, as clínicas, o Instagram, endereço, tudo bonitinho para vocês entrarem em contato com ele, tá bom? E eu não tenho nem como te agradecer, Dr. Marcos Palmeira, é um prazer, muito obrigado por você despender esse tempo e dar essa aula aqui pra gente. Obrigadão mesmo. Valeu, meu amigo. Obrigado a você. Um grande abraço. Abraço.